perspectiva mudava um pouco, então tu começava a enxergar os hóspedes sob uma outra ótica. E eu via que vinham pessoas de fora e ninguém falava inglês com elas. Eu comecei a puxar assunto com os hóspedes de fora. Em inglês? Com aquele inglês de escola que todo mundo sabe que não ensina ninguém, mas eu, carudo, cara. E embora. Comecei a puxar assunto. E o hóspede automaticamente se sentia... Cara, assim, ó, esse cara tá falando inglês quebrado, todo detonado comigo, mas tá é o que temos para o momento, então é com ele que eu vou ter que me virar. O cara é empresário, educou as filhas em inglês, só fala inglês em casa, já foi policial civil e mais uma pilha de coisa. Otávio Cardoso, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah. E aí, aí, pessoal, tudo bem? De boas, Prazer estar aqui com o Mano hoje. Vamos falar um pouco sobre a história. Sobre inglês, cara. Por que você é metido com inglês? Com a língua inglesa? Eu sempre fui metido. Você tem jeito de meter? Eu sempre fui jeito de metidão, fazer qualquer coisa. Sempre fui metido, é. E sempre tive Eu sempre gostei muito de conhecer outras culturas, né? De saber o que se passava ao redor do mundo e entender como é que as pessoas de fora nos enxergavam. Isso desde criança, sempre tive vamos situar sempre tive essa curiosidade. Vamos situar quem está vendo o programa? Uhum. Você é proprietário de uma das maiores redes de escolas de inglês do sul do Brasil. Exatamente. A Topway. Essa, Topway. Quantas escolas? 35, com o nosso projeto em andamento para chegarmos a 200 até 2022. 200 até 2022? Até 2022. É uma franquia? É uma rede de franquias. Tá, vamos falar na franquia depois. Agora já situamos a galera. É isso aí. Vamos lá, voltamos, vai. E, então, na parte que você era metido, a gente estava falando. Exato. Então, desde criança, eu sempre tive essa curiosidade. Só que assim, mano, eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe ficou viúva, meu pai morreu numa dos milhares de acidentes que aconteceram em Criciúma com minas de carvão. Meu pai morreu antes de eu nascer. Ele morreu em outubro, eu nasci em fevereiro. E a minha mãe nos criou sozinha 5 meninos. Bicho, eu tenho 2, cara. A mulher viaja o fim de semana. Já é loucura. Eu já piro. A minha mãe criou 5 meninos sozinha, né? Então, assim, a gente nunca passou dificuldade ao ponto de passar fome, nada, mas era tudo sempre na justa medida. Então, desde muito cedo, a gente tinha esse negócio assim, ó, cara, o que eu vou fazer para ganhar um trocado a mais? O que eu vou fazer? O que eu vou... Esse ímpeto empreendedor sempre esteve... Para ajudar em casa? Para se virar, entendeu? Para se virar, comprar um tênis diferente. Que era assim, né? No início do ano, comprava o tênis já que ia servir pro ano todo. Então, começava o tênis com uma folga, assim, né? Ou recebia de primo, enfim. Então, era aquela coisa típica de tantas famílias que viveram assim. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar no hotel aqui em Criciúma. No hotel? No hotel? No hotel aqui em Criciúma, no Soratura Hotel. E do que você fazia? Eu carregava mala. Ah, carregador de mala. Aí tu olha, eu sempre digo que se eu não recolhesse bandejas do corredor no hotel, a Topway talvez hoje não existisse como é. Vou te explicar por quê. Cara, o meu horário começava 2h30 e ia até 10h30 da noite. Na hora que eu chegava lá, os hóspedes que, tipo, tinham almoçado, dado entrada no hotel, já tinham dado entrada no hotel e já não davam mais gorjeta. Porque o cara já deu entrada, eu não pegava aquela primeira leva, entendeu? É. Eu comecei... O que me prejudicava? Eu chegava às 2h30, tinha que passar nos 3 corredores recolhendo as bandejas e largar lá na cozinha para as tias lavarem. Nesse meio tempo eu estava lá recolhendo bandejas, os caras estavam dando entrada no hotel e eu perdendo gorjeta. Eu comecei a chegar mais cedo, cara. Tipo, saía da escola, eu estudava no CIS, no antigo CIS, atual Sedup, saía do CIS em casa, almoçava, voava pro hotel. Pra chegar cedão. Chegar cedão, com a roupa que eu tava em casa lá, recolhia a bandeja, largava lá na cozinha, trocava de roupa e pum, você botava a roupinha bonitinho. Tava lá. Aí um dia o gerente viu, o que tá fazendo aqui? Eu disse, eu trabalho aqui, diz ele, eu sei, mas o que tá fazendo que não tá recolhendo bandeja? Aí eu contei pra ele do que eu tava fazendo, tava chegando mais cedo, por causa disso. Mas você falou por causa da gorjeta? Falei por causa da gorjeta, falei, eu quero, sim, óbvio, né? Pô, o cara olhou pra você diferente, Gelson. Aí ele olhou, pô, ele foi conferir para ver se eu tinha feito o trabalho direito. Dali 90 dias, liberou uma vaga no cargo acima, na recepção. Ele me chamou e falou, tá afim de pegar esse cargo? Tá afim de ir pra recepção? Eu vejo que tu estuda, às vezes no horário do intervalo tu tá lá com um livro, fazendo trabalho e tal. Tá afim de ir pra recepção? Eu disse, tô. E ali, o ponto de vista, né, a perspectiva mudava um pouco. Então tu começava a enxergar os hóspedes sob uma outra ótica. E eu via que vinham pessoas de fora e ninguém falava inglês com elas. Eu comecei a puxar assunto com os hóspedes de fora. Em inglês? Com aquele inglês de escola
que todo mundo sabe que não ensina ninguém, mas eu, carudo, cara, Ir embora. comecei a puxar assunto. E o hóspede automaticamente se sentia... Cara, assim, ó, esse cara tá falando inglês quebrado, todo detonado comigo, Mas mas tá é o que temos para o momento, então é com ele que eu vou ter que me virar. E isso só essa etapa da minha vida dava um programa. Porque eu passei muito carão, mano. Tu não tem noção, cara. De na cara dura conversar com a galera. Puxar assunto, falando tudo errado, cara. Falando besteira, falando coisa errada. Errado mesmo. Errado. Mas eu imagino que os hóspedes gostavam, né, cara? Cara... Porque eles sentiam até lisonjeados. Pô, tem alguém aqui querendo me ajudar. Tem alguém com um mínimo de entendimento, mas era mais a atitude do que o conhecimento propriamente dito. Como é que foi o primeiro hello, assim? Ah, não lembro, mas assim, ó. Mas foi doído, eu lembro de alguns casos assim que eu digo, cara, eu não acredito que. Hoje eu olho e digo, eu não acredito que eu falei. Só que assim, como eu falei antes, sempre com muita curiosidade e muita atitude. E essa é uma coisa que a gente aplica hoje na empresa, eu costumo dizer para as pessoas que vão estudar nas escolas. É muito mais importante tu teres uma atitude de falar, ainda que errado, do que tu te preocupares com falar tudo corretamente. Mas, Otávio, as pessoas têm vergonha de falar, não tem? Tem. Mas elas têm vergonha por quê? Porque de serem repreendidas por outras pessoas? Também. Imagina o seguinte, tá, mano? E esse é um recado legal pra galera que te ouve. Eu escuto isso direto, cara. Tô nesse mercado há mais de 25 anos e eu escuto o pessoal dizer assim, ó. Otávio, por que criança aprende mais rápido do que adulto? Porque crianças falam errado e não estão nem aí, cara. Não tem filtro, né? Elas não estão nem aí, elas falam errado e não estão nem aí. Adulto não. Tu pega um adulto, um cara culto, né? Pega um cara do teu nível cultural e etc, né? O cara tá lá, ele já fala português bem pra caramba. E ele quer falar tudo certinho. Quer falar tudo certinho, né? Aquele preciosismo, tal, não sei o quê. Aí o cara vai pra uma escola de inglês, como na nossa, que é de imersão total, é inglês desde o primeiro dia, até a faxineira fala inglês dentro da escola. Todos? Todo mundo fala só inglês dentro da escola. O cara chega lá e dá aquele baque, porque ele vai ter que voltar a ter 2 anos de idade de novo. Ele vai ter que falar de qualquer jeito. Vai ter que falar de qualquer jeito. E ali... E só se fala inglês do portão para dentro? Só se fala inglês. Tem 2 contatos. Desde o primeiro dia? Existem 2 contatos em português com o aluno na escola, que são quando ele vai fazer a matrícula e depois quando a gente explica o funcionamento da escola, que instala aplicativo no nosso material aplicativo digital e tal. Acabou. E quando isso até a pessoa assusta, mas é um susto que dura 3 semanas, 4 semanas. Depois tu começa a ficar habituado. Eu digo, se a pessoa fala, Otávio, pô, mas é um baque, né? Eu digo, é um baque, mas é preciso passar por ele. É que nem a primeira aula de natação, tu vai ter que cair na água. Tu vai dar uma abraçada errado, vai engolir água, com medo, entendeu? Com medo. Mas é preciso, não existe aula teórica de natação. Né? Eu posso ficar lá lendo livros, assistindo tutoriais de como nadar, mas eu vou ter que, em um determinado momento, pular na piscina. Para aprender uma língua, eu vou ter que interagir com pessoas, falar com pessoas, entende? E vou ter que dar cara a tapa, vou ter que falar errado. Mas os adultos, eles demoram mais para aprender porque não são tão dedicados também? Ou tem um pouco disso? Pode ter um pouco disso, né? Varia de perfil para perfil de pessoa, mas, em geral, adultos têm medo de errar. Eu vou te contar, né? Mano, assim, ó, tu falaste no início aqui, né? Assim, a minha esposa é de origem estrangeira, então em casa a gente fala só inglês com as minhas meninas. Ela é de onde? A minha esposa ela é anglo-argentina, ela é daquelas colônias inglesas da Argentina. Fala um pouco de tudo, então. Na casa dela, com os pais, com família, prima, só inglês. A gente viaja pra Argentina lá com os primos, é só inglês e tal, né? Na Argentina só fala inglês? No núcleo familiar dela. E tem um que outro que fala espanhol, mas em geral tu fala inglês de boa com todo mundo lá. E a gente, vamos educar nossas filhas em inglês em casa. O pessoal daqui de Criciúma já deve ter visto a gente em supermercado, aí falando inglês com elas. O pessoal acha meio estranho. Acha estranho, Mas vamos lá, né? E com 3 anos, a minha mais velha foi estudar no Pequeno Mundo, na escolinha Pequeno Mundo. Não falava português, assim, nada. Assim, era 0 português dela. A gente largou ela lá, te vira. Vai aprender português com as suas amigas aí. Eu estava numa sequência de viagens assim, bem intensa, e aí eu cheguei lá naquela semana para buscá-la. A minha mais velha falou, ela um toquinho, ela falou assim, este minha pai vem buscar eu. Ela falou assim, ela para as amigas, meu pai que vem me buscar hoje. Aquela americanizada, assim. Este minha pai vem buscar eu. Ela falando para as amiguinhas. Eu tô assim, opa, tá legal. Olha aí, cara. No final do ano ela estava falando português com sotaque de Criciúma. Entende? Então, porque criança, cara, eles não têm medo de errar. Então essa é uma dica que eu dou para quem quer aprender a falar uma língua nova. Faça como eu lá atrás. Não tenha medo de errar. O importante é ter a atitude de comunicação. Olha só, alguém que vai para o exterior, que vai viver num ambiente de imersão. 3 coisas acontecem. Primeiro, não existe tradução, porque ninguém vai te esperar traduzir para falar contigo. Segundo, o teu foco não vai ser gramática, o teu foco vai ser comunicação. Sim.
Você vai olhar para as Tu vai placas, tentar entender o que está acontecendo. E você vira um analfabeto, né? Na hora que você chega, né? Exato. Você é analfabeto, você chega e você não sabe nada. E a pessoa tem que ter contatos todos os dias com o idioma. Tu vai ter contato todo dia, o tempo todo vai estar Mas eu tenho pingando. muito amigo, você também, pô, que foi morar fora e só viveu com brasileiro durante Não 5, fala. 6 anos. Não falam nada, cara. Não sabem nada. Morar nos Estados Unidos, na Europa e não falam nada. Mano, eu conheço um cara aqui de Criciúma que mora nos Estados Unidos há 40 anos. Ele é daquela primeira leva lá dos anos 40 80 anos. depois. E o cara não fala inglês. Deve saber aquele trivial do dia a dia ali e tal, enfim, mas o cara não fala inglês. Entende? Por quê? Vive lá no meio da comunidade brasileira, vive envolvido com brasileiros. Só trabalha com brasileiro. Não precisa. Então essa atitude, cara, é fundamental. Essa atitude é fundamental. Quer um exemplo de como isso funciona? Na nossa empresa a gente tem um evento que acontece em todas as escolas da rede, é exclusividade nossa. A gente fecha o hotel, leva um grupo de alunos e fica o fim de semana inteiro falando inglês. A imersão. Imersão 101%. total. Nada Entende? português. Nada em português. E não é ficar estudando, é ficar interagindo com pessoas, são atividades, são dinâmicas Batendo papo, para vivendo. potencializar o uso do idioma. Sabe quem são os nossos alunos que vão? Alunos a partir de 3 meses de curso. Eles já vão. O cara vai. Aí ele vai balbuciar, ele vai engolir uma água, né? Voltando à analogia ali da piscina. Mas vai e fica o fim de semana. No final, as pessoas não conseguem falar português. Eles têm dificuldade de falar português, cara. Sabe? É assim, eu fico maravilhado com isso. Trabalhar com educação tem essa vantagem, assim, né? Esse negócio que fascina. Tu falaste no início que eu fui da polícia. De fato, fui da polícia... Você foi policial civil? Fui da polícia civil. Quanto tempo? Não cheguei a ficar os 2 anos para cumprir o Porque estágio não probatório. gostou, não era? Cara, Não era o teu mundo? Não era a minha praia, não. Assim, ó, comparando, tá? Hoje eu convivo com pessoas que têm um projeto de vida, gente que quer um emprego melhor, que quer fazer uma viagem, quer conhecer o amor da sua vida, no outro lado do mundo. Né? Aprender uma língua nova traz esse nível de inspiração. Ou é o cara que está pronto para perder o emprego, Tá. então ele está indo atrás. Então é um ambiente positivo. Quantas pessoas, quantos alunos vocês têm? São hoje em torno de 9 mil alunos na rede. Isso, Santa hoje, Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul. E quantos já passaram pela escola? 45 mil, mais ou menos. Todos falam inglês, Otávio? A galera, quem se dedica, quem se aplica à metodologia de ensino, sai falando inglês. Nós somos uma escola muito focada Mas, no Otávio, resultado. eu lembro de algumas escolas, e não é nem crítica isso, muitas que eu fui visitar, Normal. inclusive, elas me diziam, não, você tem que fazer 5 anos de curso para falar inglês. Eu, senhor, cara, pô, 5 anos de curso, tá ruim o negócio, hein? Eu não posso... Não é o seu padrão, não é assim que você trabalha. Não. Quanto tempo o teu aluno está falando inglês? De verdade, sim. De verdade. Mano, assim, ó, eu vou te citar um exemplo para ilustrar o que acontece em geral. Uma moça de Rio Grande, da nossa escola de Rio Grande, queria fazer uma prova para uma organização internacional aí de saúde e tal, tá? E aí ela tinha um ano e tanto para se preparar, só que ocorreu uma crise no Sudão e chamaram ela. Aí ela disse, será que eu vou por 7 meses de curso só? Será que dá? Disse, cara, o que tens a perder? Faz a prova. Pior que pode acontecer, tu reprovar e vai numa próxima leva. Ah, vou fazer. Fez a prova e passou com 7 meses de curso. A gente cansa, mas assim, ó, cansa de ter alunos nossos que vão para o exterior com 6, 8, 10 meses de curso. Um ano é o que? Ideal? Um ano é legal, assim, um ano Bacana. nos últimos 6 meses a gente prepara os alunos para certificações internacionais. Mas fazendo São um as ano, provas realmente? são as provas da Cambridge, né? A gente prepara os alunos para as provas, certificações Cambridge. Então, eu diria assim, de 8, 10 meses a um ano, o cara Mas, tá Otávio, legal. como é que você corrige alguém que está falando errado sem a pessoa se ofender? Porque tem muito isso, né, cara? Da pessoa se ofender, porque você vai ter que corrigir. Fala na volta, pode ser? Na volta, pode ser. Na volta, eu tenho o prazer de receber ele, Otávio Cardoso, o cara é empresário e só fala inglês. A gente já volta aqui no... Como é que é humanos em inglês? Humans? Human beings. É? Human beings. Talk show? Aí talk show. Human beings talk show. É. Talk show. Oh, humans, pode ser humans. Humans. A gente já volta aqui no programa em espanhol. Humanos? Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, todas as noites na RTV, 2 entrevistas inéditas como essa do Otávio Cardoso, o cara que é empresário, dono de uma das maiores franquias do sul do Brasil. Está em que posição já? Não tem noção, não cara? Não sei. É. Essa é uma boa pergunta, porque eu não fico olhando muito para a concorrência. Você não dá bola para o concorrente? Você faz o seu? São Faço quantas o meu. escolas? São 35 agora. E 200 até? 2022. Isso está acontecendo, já, Otávio? Está acontecendo. Esse nosso planejamento está se cumprindo. Vamos falar do planejamento depois, que eu tenho uma pergunta que você não Vamos. respondeu. Qual que é a pergunta? Como é que você faz para corrigir alguém sem que a pessoa se ofenda na hora de estar falando inglês? O professor ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para não ir nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Tu tens que saber ler teu aluno.
É importante corrigi-lo, é importante dizer que aquilo está errado, que ele veja, porque ele perceba que aquilo está errado. E tu não podes ofender o cara, tu não podes fazer com que o cara se bloqueie, porque se tu ficar corrigindo muito insistentemente, a pessoa pode se bloquear, mas tu também não pode deixar o cara com um erro fossilizado. Há pessoas com quem diz assim, ó, cara, a história ali do there is, there are, né? There is a sofa, there is... brasileiros que apelam para tradução falam have, porque tem um sofá, Tá. entendeu? E aí o cara fica have isso, have aquilo, quando there is, there are, né? Tá. Tem gente que tu pode chegar e dizer assim, ó, cara, não é have, é there is, there are. Beleza. Repete comigo. Ah, tá, beleza, de boa. Tem gente que se ofende com isso. Se você falar o cara, peraí. Aí tem outras pessoas que vão falar assim, ó, there is a camera in front of me. There is a camera. I have a camera, entendeu? Então aí tu, às vezes no falar, tu vais usando, o cara fala e aí tu falas de novo, só que corretamente, e pelo convívio as pessoas absorvem aquilo. Então tu tem que ter essa sensibilidade para saber com quem é que tu tá falando, que tipo de acesso tu tens a essas Otávio, pessoas. eu tive muitos amigos, cara, que aprenderam inglês, mas muitos amigos, traduzindo letras de músicas e cantando músicas das bandas que amavam. E eu me lembro do colégio, sabe assim? Eu tinha, sei lá, 12 anos e tinha amigos que já mandavam muito bem no inglês. Isso é técnica? Funciona de algum momento? Ajuda, música ajuda pra caramba, porque desinibe. Você tá cantando o que você gosta? Tu tá cantando o que tu gosta, tu tá trabalhando, inclusive a tua parte vocal, tu tá emitindo sons, enfim, ajuda pra caramba. Né? Você tá copiando o som da música. Total, ajuda pra caramba, entendeu o que ela tá dizendo ali, música é um excelente recurso. Eu fiz isso, lá atrás eu fazia Traduzindo. isso. Smiths, a gente recebia, era o tempo do LP ainda, né, cara? Tu ficava naquela alegria quando vinha o LP que tinha um encarte com as letras dentro, entendeu? Cheião, bacana. Ah, cara, que alegria, né? Aquele disco do Led Zeppelin, o do Stairway to Heaven, que tu abria, tinha a letra do Stairway to Heaven dentro, assim. Então, não, música ajuda pra caramba. Eu me lembro de um CD do Pulse, do Pink Floyd, que tinha uma luzinha. O LEDzinho piscando. Meu Deus, me roubaram. Me roubou bem, então bem-vindo ao clube. Te Porque me roubaram também. Me roubaram também. também. Nós estamos falando das escolas, 200 escolas no planejamento. É. Daí, não é mais o Otávio entusiasta para ensinar inglês, o Otávio empresário. Você tem que ver o negócio com outro foco. O teu foco é o quê? Fazer com que as pessoas aprendam inglês de verdade, né, em pouco tempo e de uma maneira verdadeira. E como é que você convence um cliente a comprar a tua franquia? As pessoas querem fazer parte de algo grande. Todo mundo, em uma escala maior ou menor, gosta da ideia de fazer algo legal, fazer algo que traga um significado para a sua vida. E trabalhar com educação tem essa pegada. Tu conseguir mudar vidas de pessoas, tu encontrar uma pessoa que daqui a pouco não tinha perspectiva profissional ou não sabia muito bem o que ia fazer, aprende uma língua nova e o cara vai fazer um mestrado fora, entende? Isso abre horizontes. E tu ter essa participação na vida das pessoas é um negócio mágico. Então, o nosso franqueado é um cara que é uma pessoa que tem, óbvio, a capacidade de investimento, mas não quer só colocar em alguma coisa, tipo, você não quer só investir em algo para puramente ganhar dinheiro, quer dar um significado para sua vida. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas. Que legado eu vou deixar? Mas, Otávio, por tudo que você fala para mim, da maneira que você é, se o teu franqueado não tiver o teu espírito, o espírito que você está falando para mim não vai dar certo também. Mas o nosso franqueado é assim. Ele tem que ter esse espírito? Nosso franqueado é assim. Tu Explosivo, pode bacana. olhar nas redes sociais, o nosso franqueado ele é um cara apaixonado pelo que faz. Você tem que, às vezes, dar uma freada em alguns franqueados? Não. Nunca freou assim, pô, você está se passando? Não, a galera é apaixonada pelo que vai embora. faz. Assim, a gente brinca que assim, ó, Suzuki é uma moto boa, Kawasaki é uma moto boa, Honda é uma moto fantástica, Yamaha. Agora a Harley é diferente, não é? Nós somos a Harley Davidson das escolas de inglês. O nosso pessoal, os colaboradores, cara, a galera é apaixonada pela escola. Todo mundo no mesmo clima. Todo mundo na mesma batida. E como é que foi vender a primeira escola? No início, o nosso crescimento ele era orgânico, então a gente focava em vender franquias para ex-colaboradores da escola. O cara entrava lá, ia crescendo, chegava no estágio em que não tinha mais para onde ir, vai virar franqueado. Então a nossa primeira franquia foi na escola de Bagé, a segunda foi a escola de Erechim, e os caras estão até hoje com a gente, são franqueados mas daí você usou uma tática incrível, porque o cara que abriu a franquia, ele já tinha essência total da empresa, claro. Da empresa, ele sabia tudo. O DNA estava na veia. O cara já estava com você há algum tempo. Não, e até hoje a maior parte das nossas escolas são fruto dessa estratégia. Hoje nós abrimos para investidores de fora, enfim, né, gente que não tinha essa vivência conosco, mas a gente está pincelando gente que tem esse espírito, que tem essa mesma E grandes investidores, grandes consórcios, não tentaram comprar o teu negócio ainda? A gente sabe que está no radar né, a gente já sabemos que estamos no radar de grandes investidores, mas não é a hora ainda. Não é a hora, vai demorar um pouquinho? Não, vai demorar um pouquinho ainda. A gente quer brincar um pouco mais com a nossa Qual é a grande característica de uma franquia?
A pessoa que compra uma franquia, ela tem uma liberdade muito grande. Ela não precisa se preocupar com padrão visual, campanha comercial. O cara não tem que se preocupar com essas coisas. Ele tem que se preocupar. Vem tudo pronto. Ele tem que executar muito bem aquele modelo que já se sabe que aquele modelo funciona. Então, eu comprei um modelo que funciona, eu sei que ele funciona, eu vou aplicar e vou ganhar dinheiro. É isso. E tem muito franqueado que discute com você isso, que às vezes quer colocar uma pitadinha mais pessoal no modelo da franquia? Tem, não. Tem um escritor australiano, Greg Nathan, ele escreveu um livro sobre isso, sobre as franquia. Sobre as fases, o chamado The E-Factor. Ele analisa todas as fases pelas quais passa uma pessoa que compra uma franquia. É uma jornada psicológica o cara que compra uma franquia. E na medida que a gente sabe disso, a gente tem como tratar o cara. A gente tem como ajudar a pessoa nessa jornada. Porque muitas vezes o cara se questiona, tipo, o negócio não é meu, mas é meu. Tem um pouco disso? Eu sou empreendedor, mas eu não posso botar a minha cara no negócio. Como assim, entendeu? Então a gente tem que, óbvio, aprender a balancear isso. Foi uma escola pra gente. Erramos muito, mano, ao longo desse tempo. E é um modelo lucrativo de negócio, tá? É um modelo muito lucrativo. As franquias, o setor de franquias está entre o que mais cresce na economia brasileira. No ano passado, se eu não me engano, não quero mentir nos números agora, mas foram 9%. E esse setor cresceu puxado pelo setor de alimentação, né, que são as grandes franquias de alimentação, os McDonald's, enfim, né? E outras. E em segundo lugar vem a educação. E no ramo da educação são as escolas de inglês que estão bombando. E tanto que a gente, assim, tem crise, o país está em crise e tal, mas a gente não para de crescer. Por uma razão ou por outra, ou porque as pessoas estão com dinheiro e aí querem investir em si próprias, ou porque estamos vivendo em um ambiente que está todo mundo retraído, opa, eu vou me qualificar para não perder meu emprego, de uma forma ou de outra. Vai acontecer. Para a gente vai acontecer. Otávio, e as tecnologias, por exemplo, quando o Google fala que está inventando um tradutor universal, isso não dá medo de vocês? A gente comenta, a gente fala muito sobre isso, né? A gente daqui a pouco ninguém vai precisar falar inglês, por exemplo. Tem umas teorias. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Já tem gente viajando hoje com o tradutor ali no celular e já se virando em viagens, entendeu? Agora, eu penso assim, nada te tira, nada substitui o prazer de falar uma língua nova. E a segurança, né? Você tá cara, tu chega no lugar, eu falo o idioma. Eu chego no lugar e eu falo o idioma. Né? A gente estava uma vez, a minha esposa, lá no Museu Britânico em Londres, e tinha um casal que viu que a gente falou alguma coisa em português e o cara assim, vocês são brasileiros? Eu falei, eu sou. Posso ficar aqui perto de vocês caso precise? Eu disse, tá, fica por aí. E ele estava sempre num raio de visão, onde ele conseguisse enxergar a gente, né? Seguiu a gente o passeio todo lá. Na verdade, ele fez o teu passeio. Pois ele fez o meu passeio, entende? Então, assim, o cara realizou uma viagem legal, estava lá em lua de mel com a esposa, não sei o quê, e não pode curtir. E aquele negócio de tu conseguir ir lá no barzinho, naquele restaurantezinho que o pessoal, só quem é local, se tu não falas inglês, tu tá restrito ali ao círculo onde turistas vão, onde os guias te mandam e tal. Falar uma língua nova. É libertador, né? É muito legal, cara. É muito legal. Tá, deixa o endereço então para quem quiser conferir um pouquinho. Aqui em Criciúma fica na Rua São José, número 615. E qual é o Instagram? Vamos lá. Topway School. School? Topway School. Não, se você não... T-O-P. Tá, se você não sabe falar school, tá na hora de você entrar na escola de inglês. Tá na hora de entrar na escola de inglês. Eu acho que essa é... Mas coloca lá no Google assim, Topway, T-O-P-W-Y, Topway, tudo junto. Topway, escola de inglês. Fácil, cara, vai vir. Vai achar. Vai se divertir. De boas. Se falar uma língua nova, mano, é um negócio libertador, cara. Faz muito bem pra autoestima, te ajuda a conhecer pessoas, ajuda a gente a ampliar nossos horizontes e enxergar possibilidades onde não imaginava que elas existissem, cara. Sabe o que faz bem? Um programa como esse, mas acabou. Fantástico. Infelizmente. Pô, mano. Otávio, obrigado pela presença. Prazer meu estar aqui, cara. Grande irmão, prazer te receber. Espero que você tenha gostado deste programa. E se não sabe falar inglês ainda, tá na hora. E não esqueça de uma coisa, falando bem inglês ou não, somos todos humanos.